Todo dia seleção aqui na área e hoje a gente tá aqui pra falar de seleção brasileira, lógico, o canal é todo dia seleção, mas pra fazer uma análise dos jogadores que o Ancelotti convocou e do time que ele vai mandar a campo contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. E depois a gente vai fazer a nossa escalação. Por que eu tô fazendo isso? Porque tem muito vídeo aqui no canal, a gente coloca muito vídeo aqui no canal falando sobre escalação. E muita gente vem me perguntando, pô, mas e o Neymar? Você não colocou o Neymar, você não colocou o Neymar. Gente, as escalações que a gente tá colocando aqui são de times prováveis que o Ancelotti vai colocar contra o Marrocos. Então aqui vamos agora pro nosso campo. Este time aqui é o time base do Ancelotti. O que o Ancelotti faz? Ele joga com esse 4-2-4. Ele não vai mudar isso. O pessoal não tem entendido muito isso. Por que ele não vai mudar? Porque o Ancelotti ele tem uma característica de fortalecer nos times dele o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor aqui na seleção brasileira? Os pontas. A gente tem muito ponta. A gente tem muito cara de lado de campo. Muito atacante. Se você for prestar atenção no Real Madrid, ele fortalecia o ataque, mas ele tinha um meio de campo muito bom também. Aqui na seleção, o que o Ancelotti ele vai fazer? Ele vai explorar muito contra-ataque. E a gente, você torcedor, você tem que entender uma coisa. O Brasil nessa Copa do Mundo vai ser um time de contra-ataque. Por quê? Porque a gente tem jogadores rápidos e a gente não tem aquele meio de campo. Ah, mas e o Neymar? Eu quero o Neymar aqui no meio de campo. Vamos explicar. Alisson, deve ser o Alisson, né? Wesley, ele vai jogar com o Wesley aqui de lateral direito, que sabe marcar. É uma mentira que ele não sabe marcar. O Wesley sabe marcar. Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. Pô, esse Douglas Santos é horrível. Cara, para um ataque com 4 atacantes, ele não precisa jogar com um lateral que sobe. O Douglas Santos é o meu lateral preferido? Não é, mas foi convocado. E entre ele e o Alexandro, ele confia mais no Douglas Santos. Você gostando ou não? O Ancelotti ele confia mais no Douglas Santos pra fazer essa função de ficar marcando, entendeu? Vai jogar com 2 aqui no meio de campo, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães. E vai jogar com Rafinha pelo lado direito, que é o que ele tem feito. Ele tem jogado o Rafinha aqui, tanto no jogo contra a França, que foi o último, né? Ele jogou com o Rafinha aqui pelo lado direito. E aí ele joga com Martinelli pelo lado esquerdo, Vini e Matheus Cunha. Isso aqui foi o time contra a França. Se eu não me engano, esse aqui foi o time contra a França. O que ele pode fazer de diferente aí? E que eu acho que ele vai fazer na Copa do Mundo? Eu acho que o Martinelli ele não vem como titular. Eu acho que aqui o que ele vai fazer? O Vini Júnior, ele tá aqui, ele joga centralizado. Jogou centralizado contra a França e jogou centralizado contra a Croácia. Quando o Ancelotti ele faz a substituição, o Vini Júnior, ou ele fica aqui, ou ele troca e vem pra cá, e aqui entra um outro atacante. No caso, contra a França e contra a Croácia, eu acho que entrou João Pedro, se eu não me engano. Ele faz essa mudança, traz o Vini pra cá, e eles ficam se alternando. Aqui, o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai trazer o Matheus Cunha pra fazer essa alternância com o Vini. E aqui, esse cara aqui, ele gosta de um cara mais centroavante. Como não tem o João Pedro, acredito eu que ele vai jogar com o Igor Thiago aqui. Eu acho que ele troca pelo Martinelli, tá? Essa escalação aqui, eu acho que é o que ele tem na cabeça. Por enquanto. Por enquanto, eu acho que esse é o time que ele... Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu acho que era com esse time que ele ia jogar contra Marrocos. Por quê? Porque numa seleção que você tem 2 volantes aqui, ó, você precisa desses 2 caras aqui, ó, tanto o Rafinha como o Matheus Cunha, esses caras são trabalhadores. São operários. Eles vão voltar pra marcar. Entendeu? Pra fazer 2 linhas de 4. Esses 2 caras da frente não tem tanta obrigação de marcar assim, mas vai marcar também. E precisam ser rápidos. Por quê? Se você vê no jogo contra a França, o Casemiro várias vezes pegava essa bola e pum, em velocidade aqui pro Rafinha, ó. Pum, em velocidade aqui pro Vini. Metia o lançamento do meio de campo. A gente vai jogar em transição, em contra-ataque. Então, esses 2 jogadores aqui da frente precisam ser rápidos, né? Mas esses 2 aqui, eles não vão ter tantas obrigações quanto esses caras aqui, ó. Esses caras de lado. Esses caras de lado vão fechar a linha de 4 jogadores, lá ele. E pra todo mundo voltar, ó.
Brasil vai defender mais ou menos assim, ó. Todo mundo atrás da linha da bola. Pra atacar, é os dois aqui, né? Vai chegar mais um volante aqui, deve chegar mais um volante, o Bruno Guimarães deve fazer esse papel, né? E os 4 aqui se defendendo, né? Os 4 zagueiros aqui defendendo, junto com o Bruno Guimarães e Casemiro, que vão se aproximar mais desses caras. Aí a gente vai precisar da habilidade desses caras aqui, desse quarteto de frente, pra gente poder furar bloqueios de times como Escócia, por exemplo. A Escócia vai jogar toda atrás. Aí vai precisar desses caras aqui mais incisivos. Mas, por exemplo, contra uma Espanha, a gente vai jogar mais atrás. E é isso que o torcedor brasileiro não entende. O torcedor brasileiro quer o time atacando. Essa vai ser uma Copa do Mundo de contra-ataque. E você precisa de caras rápidos. Aí você fala, e o Neymar? O Neymar, ele não é esse jogador que vai jogar aqui no meio de campo, ó. Deixa eu até colocar o Neymar aqui no lugar. Eu vou colocar o Neymar no lugar que eu acho que ele briga, tá? Eu acho que o Neymar hoje, ele briga nesse lugar aqui, ó. O Neymar vai de falso 9 essa Copa do Mundo. Nessa Copa do Mundo, o Neymar vai de falso 9. O Ancelotti falou isso numa coletiva. Na coletiva da convocação, perguntado a ele aonde ele via o Neymar jogando nessa seleção, atacante centralizado. Vai jogar aqui. Como eu sempre quis, eu acho que desde 2018, 2019 eu falava que a gente precisava colocar o Neymar aqui, ó. Aqui. Aqui. Não como centroavante jogando de costas, mas como um falso 9. Trabalhando aqui, ó. Entendeu? Com esses caras aqui, o que ele deve fazer se o Neymar entrar? O Neymar entrando, ele vai jogar aqui. Provavelmente o Vini Júnior vai jogar aqui, porque é onde ele tá rendendo melhor até no Real, tá jogando um pouquinho mais por dentro. E aí vai ficar os dois aqui com esses caras pelos lados. É a tática que o Ancelotti encontrou. Jogar no contra-ataque, jogar em transição, em velocidade, com Rafinha servindo aqui, Matheus Cunha servindo, os laterais subindo esporadicamente, vai ser bem difícil de você ver um Douglas Santos, sei lá, ultrapassando aqui essa linha, o Wesley ultrapassando essa linha, vai ser bem difícil. Mas se o Neymar for jogar, ele vai jogar aqui. Não aqui, ó. Ele não vai fazer isso. O pessoal tá com a cabeça do Neymar de 2019 e 20, que jogava como meio campo, do Neymar de 2022, da Copa de 2022, lembra que ele jogava por aqui? Ele não vai jogar aqui. Aqui você precisa de gente pra marcar, você precisa de saúde física no meio campo. Você precisa de gente no meio de campo pra fechar aqui, pra voltar, pra fazer isso aqui, ó, e voltar. O Neymar não tem mais isso. Ele vai deixar o Neymar aqui, ó, pra correr 15, 20 metros no gol, pra poder finalizar uma jogada com mais qualidade. Entre ele e o João Pedro, ele escolheu o Neymar. É isso. Porque aqui era o João Pedro também fazendo essa função. Saindo um pouco mais. Até o Matheus Cunha pode fazer isso aqui, que ele é um cara que sabe fazer essa jogada de falso 9, de sair, buscar o jogo. Ele sabe fazer isso. Qual que seria a minha seleção? O que eu faria no lugar do Ancelotti? Qual que seria a minha seleção? Qual que seria a minha escalação? Né? Eu gosto do Everton. Não sou palmeirense, tá? E nem gremista. Mas eu prefiro um goleiro que cate pênaltis, né? O goleiro precisa saber catar pênalti, gente. Numa Copa do Mundo, a Copa do Mundo é 3 jogos de grupos, de fase de grupos, e depois é mata-mata. A possibilidade de ter pênaltis é grande, então você precisa de um goleiro pra catar pênalti. O Everton, o Wesley, Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, pode ser, não é o meu preferido, mas assim, entre ele e o Alexandre, dos que estão aí, manteria ele. Gostaria de jogar com esse time aqui, ó. Casemiro, Bruno Guimarães. E aí, eu jogaria com esse meio de campo aqui, ó. Danilo, Bruno Guimarães, Casemiro. Tem consistência, tem marcação, tem chegada. Danilo chega bem lá na área. O Bruno Guimarães chega bem lá na área. São 2 caras que chegam de trás. Pra jogar contra time que tá todo mundo fechado, você precisa de efeito surpresa aqui, ó.
E esses dois caras, eles avançam bem. E marcam bem. Tem saúde física, vão voltar pra marcar. Então fecharia o meio de campo com 3 assim, ó. Com esses 3. Neymar, se estiver em condições físicas boas, jogando aqui, ó, de falso 9. Vou abrir o Vini Júnior pelo lado esquerdo. Mas assim, eu vou jogar o Vini Júnior, mas assim, com uma paciência que eu já não tô tendo muita paciência com o Vini Júnior na seleção, né? Precisa mostrar. E aí, assim, eu daria um jogo pro Vini Júnior aqui contra o Marrocos pra ele me mostrar o que ele pode fazer. Porque ele já teve uma Copa do Mundo em 2022. Não foi tão ruim. Mas assim, também não assumiu a responsabilidade, eu acho, na minha opinião. Ele fez uma Copa do Mundo ok. O Neymar tem, por exemplo, números até melhores do que o Vini Júnior. E jogou muito menos na Copa do Mundo passada. Então assim... Beleza, Vini Júnior. Vou te dar essa oportunidade aqui pelo lado esquerdo. Preciso que você volte. Preciso que você se sacrifique um pouco pra voltar. E... com o Endrick. Por que não o Ryan? Pode ser o Ryan também. Mas eu acho que o Endrick está numa melhor fase. E... o Endrick, ele tem estrela. Ele tem estrela. E ele, no Lyon, ele tava jogando tanto de centroavante como aberto pelo lado direito. Ele usa muito bem esse espaço pelo lado direito. Então, com o Neymar ok, eu jogaria assim. Se o Neymar não tiver ok, Endrick, e aqui entra o Ryan. Pra mim entra o Ryan aqui. E aí a gente jogaria nesse 4-3-3. Esses caras aqui de lado, eles têm que voltar. Voltariam na minha seleção. A gente faria uma linha de 4 jogadores, mais um aqui volante, mais uma linha de 4 jogadores e deixaria só o centroavante marcando. Beleza? Então essa seria a minha escalação para começar a Copa do Mundo. Eu testaria esse time já contra o Egito, no amistoso que vai ter. E eu testaria isso. Porque você vai ter a mesma coisa que o Ancelotti tá querendo, que é velocidade no contra-ataque, você vai ter com esses caras pelos lados também. Com o Neymar dando um toque de, pô, sai da área pro Vini e o Endrick invadir aqui o espaço, entendeu? Na hora de marcar, a gente sabe que o Endrick não é esse cara pra marcar, mas pode recompor um pouco mais, o Vini Júnior. Deixa eu voltar aqui a escalação do Ancelotti, porque se ele quisesse também, ele poderia fazer isso aqui, ó. E aí ele teria mais um marcador. Qual que é o problema dessa seleção? A gente não tem um camisa 10 de... Esquece o Neymar fazendo isso aqui, tá? Armando o jogo. Você precisa de saúde física, como eu falei. Mas, por exemplo, jogar Vini e Endrick, os dois eles precisam voltar, né? Não são jogadores que sabem voltar pra recompor. Rafinha e Matheus Cunha são caras que atacam, mas que sabem recompor. Mas é isso. Rafinha e Matheus Cunha são caras que eles voltam mais. Essa seleção aqui, por exemplo, ó, com Matheus e Rafinha voltando, e Endrick e Neymar, me agrada também. Dentro do que o Ancelotti tá pensando de esquema tático, tá? Que é o 4-2-4 que ele fala tanto. Me agrada também, me agrada mais. Eu acho que aqui a gente também tem uma coisa interessante, que é o Endrick, ele vai fazer esse cara de correr pra todo lado, e o Neymar vai ficar um pouquinho mais centralizado, dando aquele toque de... aquela triangulação com o Rafinha, com os caras. Eu acho que aqui funcionaria também, tá? Com essa dupla de ataque e esses dois caras aqui voltando ou atacando, dependendo de onde a bola estiver. Mas essa aqui seria a minha seleção. Essa aqui seria a minha seleção pra jogar no mesmo pensamento que o Ancelotti tem, de contra-ataque, de velocidade, de jogar se defendendo. Dá pra você se defender muito bem com esses três caras aqui de meio de campo, pegada, marcação, preencher espaço. E esses dois caras aqui, ó, voltando pra ajudar, acho que funciona também. E sair em velocidade no contra-ataque, uma bola pro Neymar, o Neymar segura, passa Endrick, passa Vini Júnior, passa Danilo, que tem uma chegada muito forte aqui no campo de ataque. A gente viu isso contra a Croácia. Acho que funciona esse time com 3 aqui e os 3 da frente. O que você achou? Achou uma porcaria? O que você achou?
Você tem o seu time? Qual que seria o seu time? Deixa aí nos comentários, curte, se inscreve no canal, a gente tá chegando a 1000 inscritos. E é isso, tamo junto, todo dia seleção na área.